Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos e todas. Esperamos que todos estejam bem. Nesta manhã, o Senhor vem falar com as nossas vidas e a nossa oração é essa: que o Senhor fale conosco, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um e de cada uma nesta manhã. E hoje nós vamos refletir na palavra de Deus. E eu te convido aí na tua casa a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 8, Marcos 8, dos versículos 14 a 21. Marcos 8, do 14 ao 21. Que diz assim: a palavra santa, a palavra maravilhosa do nosso Deus. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? E nesse primeiro momento, reunidos em torno da palavra do Senhor de 2021, parando e fazendo uma análise bem breve, resumida do que foi 2020 para nós. Foi um ano complicado, foi um ano difícil, um ano doloroso. Tivemos a infelicidade de enfrentar uma pandemia muito severa, onde muitas pessoas morreram e continuam morrendo. No Brasil, esse número hoje ultrapassa 200.000 vidas que deixaram de existir. Muitas pessoas perderam seus empregos. Alguns conseguiram se reinventar. Outros até venceram o Covid. Tivemos que nos afastar uns dos outros. E como foi dito neste lugar, essa pandemia acabou revelando muitas coisas nos seres humanos. E uma delas foi a indiferença à dor do outro. Revelou também uma gigantesca desigualdade social no mundo em que vivemos. O preconceito racial, a violência doméstica, revelou que realmente o mundo está adoecido. E refletir sobre 2020 me fez lembrar um trecho de uma canção do Renato Russo, do Legião Urbana. Esse trecho diz o seguinte: nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão,
ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que o nosso egoísmo não destrua o nosso coração. E em alguns posts na internet, eu vi até pedidos de cancelamento do ano de 2020. Respeito a opinião, mas não concordo. Pois em meio a tudo isso que nós tivemos que enfrentar, o Senhor esteve conosco. O Senhor esteve conosco e Ele nos deu oportunidades. Foi um ano onde nós pudemos aprender muitas coisas com o Senhor. 2021 começa e infelizmente as notícias não são boas. E por isso nós não estamos reunidos aqui neste lugar para adorar o Senhor. Mas a obra do Senhor não para. E a única certeza que nós temos para este ano é que Deus continuará caminhando conosco. E Ele vai continuar renovando as oportunidades nas nossas vidas. E com certeza trazendo muitos ensinamentos para o povo dele. Iniciamos o ano e lemos uma passagem onde Jesus adverte os seus discípulos: estejam atentas e atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E confesso que assim como os discípulos, depois que eu li essa passagem, logo eu associei o fermento ao pão. E então eu lembrei de algo que aconteceu comigo o ano passado. Em uma das poucas vezes que fiz pão caseiro, e geralmente quando faço, eu faço pão caseiro doce, né? É aquele que vai a goiabadinha, que os irmãos gostam, glória a Deus por isso. Mas certo dia eu resolvi fazer um pão caseiro salgado. E para o meu aprendizado, o pão deu errado. Depois de ter colocado ali todos os ingredientes, a água, o óleo, o ovo, o açúcar, o sal e o fermento, eu adicionei a farinha, sovei a massa e coloquei a massa para descansar. Para minha surpresa, depois de exatamente 40 minutos, fui ver a massa. E a massa não cresceu. Logo eu achei que o fermento era ruim. Mas, vivendo e aprendendo, aprendi que para o pão dar certo, o sal deve ser adicionado no momento certo e na quantidade certa. E eu tinha colocado uma boa dosagem de sal e ainda na hora errada. E o sal cortou o efeito do fermento. Em vários momentos, a Bíblia fala de fermento. Lá em Lucas 12:1, Jesus diz: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Em 1 Coríntios 5, dos 6 a 8, diz também algo sobre o fermento. O orgulho de vocês não é bom. Vocês sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo nos fala novamente sobre fermento em Gálatas 5, do 7 ao 9. Diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade?
Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ainda em Mateus 13:33, Jesus dá outro significado ao fermento para falar do reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Vendo assim, nós podemos pensar que o fermento, quando é adicionado na massa, ele sempre age de dentro para fora. E ainda um pouco mais sobre o fermento, a função dele é fazer fermentação. Aprendi que ela ocorre através de micro-organismos, as chamadas leveduras. Essas leveduras pertencem ao reino dos fungos. Esse fungo, ele se alimenta da glicose, o açúcar da farinha de trigo. E na sua digestão ele acaba liberando dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono são bolhas. Essas bolhas, elas estufam e elas querem sair da massa. E por isso que faz com que a massa aumente de tamanho. Acontece que a maioria desses micro-organismos, como essa levedura, são sensíveis ao sal. Um exemplo: lá no sul nós temos o charque, que no norte é chamado carne seca. Para durar mais, a carne é exposta a altas concentrações de sal, o que impede a ação das bactérias e dos fungos na carne. Então, se colocarmos o sal junto com o fermento, no mesmo momento que nós colocamos o fermento biológico, vamos matar esses micro-organismos que fermentam a massa toda. Resultado, a massa não cresce. Jesus é completamente extraordinário. Ele usa o exemplo do fermento para falar da conduta, da perversidade dos fariseus e de Herodes. E ele quer nos alertar a respeito de algo que pode contaminar o que vai dentro de nós, pois o seu efeito é exatamente de dentro para fora. Logo com nós, que somos chamados para ser o sal dessa terra. O sal que é capaz de matar esse sistema de micro-organismos que são capazes de estufar a massa toda. Fermento dos fariseus, fermento de Herodes. Eles faziam uso das suas posições religiosas e de governo para dominar e para oprimir aqueles e aquelas que estavam à margem da sociedade daquela época, os excluídos e os esquecidos. Os religiosos eram conhecedores das Escrituras e, pelo visto, apenas conhecedores porque não praticavam o que conheciam. Eram cheios de doutrinas, hipocrisia, se apegavam às tradições judaicas do povo eleito, o povo escolhido por Deus. E tudo isso era usado para dominar as classes mais desprovidas, os órfãos, as viúvas, os pobres, os doentes. Esses eram denominados por eles amaldiçoados por Deus. Eles eram excluídos, oprimidos por esse sistema religioso que influenciava a maneira de pensar e de agir do povo. Herodes, por sua vez, era o rei, poderoso, cheio de fome de poder, autoritário, egocêntrico. Ele deu ordens para prender, para matar e decapitar João Batista. E o povo está no meio de tudo isso, sujeito a essa dominação, oprimidos. Eles viviam as suas vidas sujeitas, subjugadas aos interesses dos religiosos e de Herodes. Os próprios discípulos tinham lá nas suas raízes
pensamentos e atitudes que provinham dessa dominação, desse sistema. Mas, cheio de amor, cheio de compaixão, vem Jesus na contramão de tudo isso. E Ele vem para pregar as boas novas aos pobres, para libertar os oprimidos de toda essa injustiça e alienação. Para entender melhor sobre essa advertência de Jesus para com seus discípulos, te convido a voltar comigo e analisar o contexto onde tudo isso ocorreu. Jesus e seus discípulos estão percorrendo ali diversos povoados, e ali eles proclamam as boas novas do reino de Deus. E é para todos, e é para todas. Quando, nesse meio tempo, João Batista foi preso e decapitado por ordens do cruel, autoritário, impiedoso e egocêntrico Herodes, Jesus se entristeceu com o ocorrido, e ele então decide se retirar para um lugar deserto. Mas as necessidades ali eram tantas, aquele povo vivia oprimido, e logo a multidão se ajuntou para ouvir Jesus falar, para serem curadas por Ele. Elas estavam sedentas. E Jesus, naquela ocasião, Ele ensina aos seus discípulos que quem tem fome precisa comer. Tem uma obra que precisa ser feita. É necessário que os seus discípulos e as suas discípulas, que nós façamos a nossa parte. E é certo que a provisão sempre virá dos céus, pois Ele é plenamente suficiente. Então nós temos aqui a primeira multiplicação dos pães. E os famintos, os sedentos, os oprimidos por aquele sistema, recebem cuidado, atenção, eles são incluídos, eles são saciados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Logo depois disso, Jesus desafia os seus discípulos a irem de barco para o outro lado, lá diante dele, para Betsaida. No meio do mar se abate um forte vento, e em meio àquela dificuldade vem aquele que pode e que faz acalmar toda a tempestade. Não é preciso ter medo. Uma mulher gentia, que não era do povo eleito, o povo judeu, clama por socorro, e Jesus liberta a filha daquela mulher. Tamanha era a fé dela em Jesus. Depois disso, um surdo e gago recebe cura, e as pessoas ali ficam maravilhadas. Elas dizem: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Esse é o nosso Jesus. Os discípulos presenciaram essas curas que vão muito além do físico. A mulher não era judia. O homem surdo e gago era considerado como alguém amaldiçoado por Deus. Mas agora ele ouve, ele fala, e mais, ele testemunha quão abençoado por Deus ele é. Não tem povo eleito e escolhido, não tem melhor, não tem pior, pois o Senhor é para todos aqueles e aquelas que nele creem. A multidão de pessoas sofridas e necessitadas fica com Jesus por dias, e famintas, Jesus não a despede com fome, mesmo que aparentemente parecia ali que eles não tinham pão suficiente para alimentar a todos. Jesus mais uma vez deu graças, e a multidão comeu até se fartar. Sobraram ali 7 cestos cheios de pedaços de pães. E em meio a essa caminhada, Jesus e seus discípulos se deparam com os religiosos, os fariseus, os mestres da lei.
E ali, cheios de hipocrisia, egoístas, eles usam das escrituras para benefício próprio. Pensam só em si mesmo, exclui o oprimido, exclui o pobre. E como se não bastasse tudo isso, eles vieram até Jesus para pôr Jesus à prova. E ali eles pediram para o Senhor Jesus um sinal dos céus. Em Marcos 8:12 diz que Jesus suspirou profundamente. Ele deve ter contado até 10 ali, né? Ele suspirou profundamente e afirmou que nenhum sinal seria dado a eles, embora muitos outros já haviam sido dados. Depois disso, Jesus entra no barco, acredito que indignado com toda aquela realidade tão opressora e injusta, gerada pelaquela dominação dos religiosos e dos governantes, e ali eles vão para o outro lado. Durante a viagem, Jesus adverte os seus discípulos: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos que haviam esquecido de levar mais pão, pois tinha apenas um no barco, logo associam o fermento à falta de pão, e ali eles começam a discutir. Jesus percebe aquela discussão e pergunta: por que estão discutindo sobre não terem pão? Não entenderam nada? Não compreendem nem percebem? Tudo que vocês presenciaram não significou nada? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Vamos refrescar a memória. Lembra? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000 e vocês estavam lá, quantos cestos recolheram cheio de pedaços de pães? Eles responderam: 12. E agora há pouco, quando parti 7 pães para os 4.000 e vocês também estavam lá, quantos cestos cheios de pedaços de pães vocês recolheram? Eles responderam: 7. E Jesus pergunta: vocês ainda não entendem? Os discípulos já tinham presenciado 2 multiplicações de pães e tantas outras coisas, mas foi presenciar os fariseus interrogarem Jesus e pedirem a ele um sinal vindo dos céus, que foi negado, que a dúvida veio em seus corações. Como assim? Será que o Senhor não pode? Onde está a nossa segurança? Onde está a nossa confiança? A quem nós temos dado vez e voz em nossas vidas? É em nós mesmos? No que temos? No que os outros dizem? No sistema desse mundo que exclui e oprime? Ou no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Jesus advertiu seus discípulos dizendo: estejam atentos, estejam atentas e tenham cuidado. Ele vem para nos curar de todo esse sistema opressor. E assim como nos tempos de Jesus, hoje, à nossa volta, no mundo que vivemos, existe um fermento que pode contaminar a massa toda, um fermento que pode influenciar a nossa conduta, a nossa forma de ver e viver a vida. Então, nessa oportunidade, nós pedimos humildemente ao Senhor Jesus: Senhor, diante dessa palavra, nos ajuda a identificar que fermento é esse, que nós devemos estar atentos e atentas, que nós devemos ter cuidado. E o primeiro fermento
que esse texto nos traz é o fermento do egocentrismo. Fermento do egocentrismo. Egocentrismo significa o eu no centro. Consiste na exaltação excessiva de si mesmo, onde o indivíduo julga ser o centro das atenções. Uma pessoa egocêntrica é egoísta. Ela não demonstra empatia, não consegue se colocar no lugar do outro, busca sempre seus próprios interesses. Tanto os fariseus como Herodes, eles eram preocupados consigo mesmos. Eles eram indiferentes à dor e à necessidade das outras pessoas. Ou seja, eles tinham o eu como o centro das suas vidas. Tudo o que eles faziam era exatamente em benefício próprio. Um pouco antes do texto que lemos lá no capítulo 7, Jesus e seus discípulos estão reunidos com alguns fariseus e mestres da lei para uma refeição. Os egocentristas, por sua vez, aproveitam a situação ali para supervalorizar o ritual de lavar as mãos antes da refeição. E esse ritual os tornava puros. Já que naquele momento os discípulos não seguiram a tradição. Eles não lavaram as mãos antes da refeição. Talvez eles estivessem com muita fome. Mas tão egocêntrico, os fariseus e mestres da lei se julgam melhores. Se julgam melhores porque eles seguem uma tradição, porque eles fazem questão de expor a sua pureza exterior. Jesus, por sua vez, bate de frente e ele ensina o que realmente nos torna impuros. São os males que vêm de dentro do ser humano e não o que está fora. Herodes, por sua vez, preocupado consigo mesmo, ele prioriza os seus interesses e, lógico, preocupado em mostrar todo o seu poder, dá ordens para prender, para matar e até para decapitar João Batista. E como diria Renato Russo mais uma vez, nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos campos. E o que nós vemos no mundo que nós vivemos é que o egocentrismo, o egoísmo tem reinado no mundo. E como se não bastasse as atitudes egoístas, tudo está lá. Está lá nas redes sociais, o quanto o eu é importante, o quanto o eu é o centro do universo. Eu sou admirável, eu sou perfeita, invejável, eu sou importante, eu sou capaz. Importa o que eu quero, importa o que eu penso, as minhas opiniões, as minhas necessidades e os meus desejos. Tá lá. O eu vem sempre em primeiro lugar. Não é à toa que no início da pandemia parecia que no mundo havia uma onda de solidariedade, onde as pessoas se importavam umas com as outras, com as necessidades umas das outras, com a vida umas das outras. Várias pessoas se mobilizaram, doando cestas, faziam questão de usar máscara, evitar as aglomerações, mas infelizmente logo caiu no esquecimento esse senso do bem coletivo. E aí o isolamento nos proporcionou mais tempo com eu e minhas coisas, eu e minhas necessidades, eu e meu quarto, eu e meu smartphone, eu e minhas compras, eu e minhas redes sociais, bombardeados por ideias que fortalecem o egoísmo e o individualismo. Nós fomos influenciados a centrar a nossa vida em nós mesmos, naquilo que nós queremos, nos nossos desejos. A fome, o frio, o sofrimento,
a necessidade do outro é do outro, não é minha. Eu mereço ser feliz. Porém, como aprendemos no estudo de Ruth aqui nesse lugar, o projeto do eu, o projeto de órfã, não é o projeto que Deus tem para as nossas vidas. O projeto de Deus é o nós, é Ruth. E foi exatamente isso que Jesus ensinou com a sua vida e até com a sua morte na cruz. Foi por amor a nós. Ele partilhou tudo por nós. O projeto é nós. E é por isso que Jesus adverte os seus discípulos e as suas discípulas nessa oportunidade. Estejam atentos, estejam atentas. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E aí, os discípulos nessa oportunidade estão preocupados porque tem apenas um pão. Quando Jesus percebe a discussão entre eles, ele faz vários questionamentos acerca do que eles já haviam presenciado juntos, justamente para fazer eles pensar, para fazer eles lembrar o que deve vir primeiro na vida dos discípulos e das discípulas do Senhor. É a vontade de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E a vontade de Deus é o projeto maior, é o projeto do nós, não é o projeto do eu. E quando o problema vem, eu me preocupo comigo mesmo? Nós devíamos ter aprendido algo com o Covid-19. O próprio uso da máscara não é para minha proteção, mas é para proteger o outro. Jesus, cheio de amor, veio para nos curar, para nos ensinar que a fome do outro é a minha fome, que o frio do outro é o meu frio, que a dor e o sofrimento do outro é a nossa dor, é o nosso sofrimento, é o nós. Possamos estar atentos e atentas e tomar cuidado com o fermento do egocentrismo que está aí no mundo. Afinal, basta um pouco de fermento para fermentar a massa toda, e esse efeito vem de dentro para fora. O mundo, as mídias, querem nos fazer acreditar o contrário, mas nós sabemos que ter uma vida centrada no eu não nos torna plenos, não nos torna felizes, não nos torna saciados. Pelo contrário, nos adoece. O resultado está aí no mundo. Nos afasta uns dos outros, e não há felicidade sem o outro. Nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. Como Jesus veio nos ensinar, na contramão daquele sistema egoísta, excludente e opressor, nós temos que nos colocar no lugar do outro, sim. Nós temos que nos importar com a dor do outro, sim. Nós temos que incluir, nós temos que acolher, nós temos que ter compaixão, nós temos que cuidar, nós temos que alimentar, nós temos que vestir, nós temos que nos doar, nós temos que amar e respeitar. Que o fermento do egocentrismo seja excluído das nossas vidas e nós possamos ser a diferença neste mundo. Mas nessa oportunidade nós pedimos ao Senhor, nos ajuda, Senhor, a identificar que fermento é esse, que nós devemos estar atentos e atentas e termos cuidado. E o segundo fermento que o Senhor nos traz através dessa palavra é o fermento da superioridade. Lendo um pouco sobre este fermento,
pude perceber que na raiz do complexo de superioridade está presente sempre a insegurança e o medo. As decisões de Herodes, elas foram tomadas por medo, por insegurança. Ele estava inseguro porque ele temia o Salvador. Ele também tinha medo de João Batista, porque João estava ali anunciando a vinda de Jesus. João estava ali pregando o arrependimento dos pecados, e ele estava ali chamando as pessoas a terem uma vida íntegra, a serem mais justos uns com os outros. Muitas pessoas ouviam João e se ajuntavam a ele. Foi por medo que o arrogante e prepotente Herodes mandou prender João, e orgulhoso, vaidoso de todo o seu poder ali, também mandou dar ordens, ele deu ordens para matar e decapitar João. Os religiosos fariseus, eles sempre tinham a necessidade de se mostrar melhor, que eles eram os melhores. Eles acreditavam estar acima de todos, se diziam o dono da verdade e até de Deus, os abençoados, escolhidos e eleitos. Para se mostrarem superior, eles tinham sempre a necessidade de se comparar, eles tinham que competir. E no final sempre se vangloriavam. Eles queriam ser reconhecidos. E eles dominavam e inferiorizavam os outros. Inseguros, se revestiam de pura hipocrisia, porque a religião deles era uma religião de aparência. Eles faziam as suas próprias leituras da Bíblia, conforme os seus interesses. Eles oprimiam, excluíam os pequeninos, os órfãos, os pobres, os doentes e as viúvas. Infelizmente, a realidade dos nossos dias é bem parecida. A insegurança e o medo têm trazido à tona esse complexo de superioridade. É na vida dos poderosos, os nossos poderosos governantes, algumas autoridades religiosas, eles não aceitam toda e qualquer denúncia de seus erros. Eles não assumem as suas corrupções. E então, eles mandam prender e dão ordens até para matar. Tamanha arrogância e a prepotência do ser humano, que acha que tem em suas mãos o poder de determinar quem vive e quem morre. E o pior, fazem tudo isso e se denominam cristãos, cristãs, um religioso, uma religiosa. Logo Jesus Cristo, que para salvar todos nós, pecadores e pecadoras, Ele escolheu morrer. O complexo de superioridade também atinge a vida de muitas pessoas. Tenho certeza que essas pessoas carecem muito do amor de Deus. Elas deixam o medo e a insegurança dominarem suas vidas. Então, se enchem de discursos, acham que sabem tudo, que podem tudo. Tentam o tempo todo se mostrar certos, sábios, os melhores, e os outros não sabem nada. Os outros estão errados, eles não são nada. Um fermento leveda toda a massa. O processo acontece de dentro para fora. Se pararmos para analisar o mundo que nós vivemos, viver nele é uma competição, onde importa ser o maior, o melhor, o superior, o mais. E tudo isso é o que tem gerado esse desarranjo na sociedade que nós vivemos. Está lá nas notícias a arrogância de um ser que se acha superior ao outro e espanca, e julga, e condena, e mata. Nas redes sociais, os posts
os posts e os comentários têm sempre a intenção de expor a superioridade, a perfeição da pessoa. Nunca expõe a imperfeição, nunca expõe as suas fraquezas. Os discípulos também eram judeus. Eles tinham suas convicções. Eles eram a raça escolhida, os eleitos, o sangue de Abraão. E em um dado momento, ali com os samaritanos, eles querem resolver a diferença, mandando cair fogo do céu e consumindo aquele povo. Foi exatamente o que nós presenciamos em vários momentos pelas mídias sociais nessa pandemia. Pessoas pobres, pessoas negras sendo destratadas e mortas por puro preconceito, efeitos desse fermento da superioridade. Diferenças de opiniões hoje são resolvidas à base da intolerância e da violência. E tem a violência doméstica, os relacionamentos abusivos, e aí está no mundo todos os resultados desse fermento de superioridade que tem adoecido a vida das pessoas. Jesus, por sua vez, vem para nos salvar de tudo isso. Ele vem e nos chama a uma possibilidade nova de viver a vida, sem esses fermentos. Nem primeiro, nem melhor, nem superior, nem inferior, mas iguais e servos uns dos outros, sem arrogância, sem orgulho e sem vaidade, mas humildes, capazes de reconhecer as suas limitações e as suas fraquezas, abertos para o novo, abertos para a novidade de vida que só há em Jesus Cristo, nunca oprimindo ou excluindo, mas sempre cheios de compaixão, prontos para estar do lado daqueles que mais necessitam, nunca priorizando o eu, mas sempre renunciando a si mesmo, nunca pensando como o mundo pensa, mas sempre buscando conhecer a Cristo e o que Ele pensa a nosso respeito. Que nós possamos estar atentos e atentas, ter cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, não nos rendendo a esse projeto de superioridade. Nós ouvimos aqui no nosso culto de Natal: se Jesus não nasce em nossos corações, dentro de nós estamos perdidos, e estamos mesmo. Ele escolheu nascer numa estrebaria, em um coxo, para nos falar da importância da simplicidade e da humildade. Jesus nasce onde Ele é acolhido. Um coração arrogante, cheio de si, que se acha superior, uma pessoa que se acha demais, não consegue ver, não consegue acolher a simplicidade e a humildade que há em Jesus Cristo. E aí vai continuar perdido. 2020 foi um ano muito difícil, e aqui nós já vamos para o final, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós fomos cuidados, amparados, sustentados, e nós presenciamos muitos sobrenaturais na presença do Senhor. E nós temos uma certeza nesse 2021: Ele continuará caminhando no meio do povo dele. E isso não é motivo para nós pararmos e ficarmos pensando em nós mesmos, nas nossas necessidades, no eu. Não é motivo para nos sentirmos melhores, superiores, para nos julgarmos superiores, mas é motivo de perseverarmos em buscar o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Para finalizar,
eu gostaria de ler com os irmãos, revestidos de muita humildade, de muita simplicidade, vamos ler Mateus 5,13, Mateus 5,13, onde o Senhor Jesus nos diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. Possamos temperar a terra nesses dias tão difíceis. Possamos ser o sal, o instrumento do Senhor neste tempo, estando atentos e atentas e tomando cuidado com o fermento do egocentrismo, nos importando sempre uns com os outros, fazendo prevalecer sempre o projeto do nós, do comunitário, do coletivo e nunca do eu, do egoísmo, do individualismo. Possamos nos posicionar como os discípulos e discípulas do Senhor que nós somos. A multidão faminta precisa comer. Os doentes, aqueles que sofrem, eles precisam de cuidados, eles precisam de uma palavra de esperança, eles precisam receber a cura que eles tanto necessitam. E o Senhor espera de nós, Ele espera de nós atitudes, Ele espera de nós que nós possamos ser ferramentas nas mãos dEle nesse ano. Em nome de Jesus, nesses dias tão estranhos, possamos temperar a terra com o sabor da simplicidade e da humildade, sempre atentos e atentas, tomando cuidado com o fermento da superioridade. Não tem superior, não tem maior ou menor, mas aqui, neste lugar, na comunidade cristã Novo Nascimento, tem servos e servas do Senhor Jesus Cristo. E esses servos e essas servas são instrumentos dele nessa terra. São sal, sal que tempera e sal que mata esses micro-organismos que podem fermentar a massa toda. Que 2021 seja um ano onde nós vamos contar com a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós cremos que Ele vai caminhar conosco, mas Ele espera de nós posicionamentos, que nós possamos neste mundo fazer a diferença. Se esse mundo está adoecido, com atitudes, com fermentos de egoísmo, de individualismo, de superioridade, nós não. Nós vamos ser os servos e as servas. Nós vamos ser aqueles que, assim como o Senhor, se importam uns com os outros. Se importam uns com os outros. E sabem que são limitados, que são fracos, mas que são chamados para ser sal dessa terra. Essa palavra que o Senhor trouxe para as nossas vidas, eu espero que o Senhor tenha falado contigo aí na tua casa. Eu espero que o Senhor te revista, te fortaleça, para que você possa ser esse instrumento, para que você possa ser esse sal na terra. E nós vamos juntos com o Senhor Jesus, guiados e movidos pelo Espírito Santo de Deus, combater o bom combate juntos, porque o Senhor é maravilhoso. Eu agradeço muito a oportunidade, e se você puder, aí na sua casa,
Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor que está aí na tua vida, que está aí te livrando, que está aí te guardando, que está aí te sustentando. Glorifica Ele com as tuas palmas, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. E Ele está aí. Ele está aí contigo. Ele está aí te cuidando, te guardando, te livrando de todo mal. Creia nisso. Infelizmente, o que nós estamos presenciando neste tempo é algo muito difícil, é muito triste, né? Infelizmente, aí os números de Covid aumentaram muito. E por isso, nós não nos reunimos aqui para adorar, para exaltar o nome santo do Senhor no dia previsto. Mas nós cremos, dia 7 de fevereiro, retornaremos com os nossos cultos presenciais. Mas para isso, o povo de Deus também precisa fazer a parte dele. Que nós possamos buscar, continuar buscando, ainda que das nossas casas, nós possamos buscar a presença do Senhor, porque Ele é a base da nossa adoração. E que nós possamos nos importar uns com os outros. Nesses dias tão difíceis, dobre o seu joelho, ore, porque pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, mas o Senhor é bom e Ele ouve a oração do povo dele. Em nome de Jesus, nós cremos que o nome do Senhor será exaltado. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa vida. E para encerrar esse momento, crendo que o Senhor se faz presente no nosso meio, eu te convido a estender a tua mão como um ato de fé. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de todos e todas, não somente da sua vida, mas da vida daquele que você ama, da vida daquele que você ora, e não somente hoje, mas para todos sempre. E que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.